Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo aí com o áudio? Maria Vitória, Cavalcante, Sim, eu estou vendo algumas tudo pessoas certo. aqui na tela, tudo Sim, bem? Vitor. Pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a presença de todos, em nome da equipe da J. Valério, da Fundação Dom Cabral, o nosso comitê online de presidentes e dirigentes, essa nova dinâmica que a gente vem tendo dos nossos encontros com as nossas empresas parceiras, com os nossos amigos. Quero dar as boas-vindas a todos. Eu queria, antes de mais nada, dar alguns avisos, senão a Maria Vitória me dá alguns puxões de orelha, porque eu começo a apresentação e aí acabo não dando alguns avisos importantes. Primeiro deles, eu queria pedir que vocês tivessem cuidado com os microfones abertos durante a apresentação, se vocês pudessem, deixar os microfones fechados ao longo da nossa apresentação. Quem quiser, ao final, a gente vai estar abrindo, vai ter um espaço aí para perguntas e interações com os nossos especialistas, a Maria Vitória vai avisar vocês. Todo o material que vocês vão ter aqui de apresentação dos nossos especialistas poderá ser enviado por e-mail de vocês, então vocês podem colocar o e-mail de vocês no chat, aí a Maria Vitória vai estar fazendo todo esse envio aí para vocês. Se vocês puderem, óbvio, ajuda bastante colocar o nome de vocês e da empresa, facilita bastante na hora da gente estar fazendo esse envio dos materiais, né? Então, isso ajuda bastante mesmo. Hoje, nós vamos falar de um tema super importante, né? O nosso comitê tem como tema hoje a Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança, essa lei que vai estar entrando em vigência a partir de 2021. E para estar falando desse tema tão importante, nós convidamos aí 3 especialistas para estar conversando conosco hoje. Antes de mais nada, eu já queria agradecer a presença do Marco, do Ludovico e do Sérgio, em nome da equipe da J. Valério, da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados hoje e, assim, se eu cometer algum equívoco aqui na apresentação, por favor, podem avisar, fiquem à vontade. Queria apresentar o Sérgio Hu, é graduado em Ciências da Computação pela PUC aqui do Paraná, possui diversas certificações e licenças técnicas como especialista na área, experiente consultor e auditor em tecnologia da informação e é diretor da Exposium Consultoria Empresarial. Sérgio, muito bem-vindo ao nosso comitê, obrigado pela presença. Ludovico Chigalski Júnior, é graduado em Economia pela FAI do Paraná, especializações em Política, Planejamento e Estratégia pela DEG, em Hacking Forensic Investigator, Ethical Hacker, Network Defender, Privacy and Data Protection, em Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança de Dados. Atua como consultor e perito especialista em crimes cibernéticos, professor da Universidade Positivo nos cursos de graduação e pós-graduação em Segurança da Informação, Rede de Dados e Gestão de TI, é diretor de tecnologia na Travel Host Data Centers. Ludovico, muito obrigado pela presença também. Marco Aurélio de Ruzzi, formou-se como advogado pelo IT Paraná, tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV, é vice-presidente executivo do Grupo BRT, uma das maiores distribuidoras de viagem do Brasil, é empreendedor fundador da Travel Host Data Centers, empresa de tecnologia com foco em soluções cloud e cybersecurity. Marco, muito bem-vindo, obrigado pela presença também aqui conosco. Para a gente poder iniciar o nosso evento de hoje, eu quero passar a palavra ao Marco. Marco vai começar aí o nosso evento, né, Maria Vitória? Então, Marco, desejo a todos um excelente encontro, desejo aí que todos possam fazer um grande proveito. Eu acredito que é um tema super interessante, vai gerar bastante dúvidas e perguntas. A gente vai ter um espaço apropriado aí para estar conversando ao final e tirando as dúvidas. Marco, está contigo, a bola está com você. Muito bem-vindo novamente, obrigado a todos. Obrigado, Vitor. Obrigado, Maria Vitória. Obrigado a J. Valério e a Fundação Dom Cabral pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com... Porque, veja, 7h15 da noite. Quem está aqui? Quantos participantes nós temos aqui, Maria Vitória? 37 até o momento. 37 pessoas. Boa parte desses 37 são empreendedores, né? São empresários. E aí vai o meu carinho para eles, porque assim como eles, né, nós também temos que nos esmerar em conhecimentos, em aprendizado. Aliás, eu acredito que a gente tem poderes sobrenaturais, sabia, Maria Vitória? Porque, veja, além da resiliência, não sei se vocês ouviram falar que tem uma pandemia aí, às 7h15 a gente está aqui
adquirindo conhecimento e pensando no futuro. Então, além da resiliência, além da perseverança, além da coragem, a gente ainda precisa conhecer algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter conhecimento técnico naquilo que eu estou empreendendo. Olha aí o desafio. Eu preciso fazer bem aquilo que eu sei fazer, que é o meu negócio. Depois, eu preciso ter conhecimento jurídico. Eu preciso ter conhecimento de administração. Eu preciso ter conhecimento de recursos humanos. Tenho que conhecer um pouco de contabilidade. Tenho que conhecer um pouco de técnicas de vendas. Procedimentos financeiros. E aí chega mais uma lei, Lei Geral de Proteção de Dados, que já vem num segmento ligado à tecnologia, que já é como mecânico de carro, né? O cara vai te contar uma história, você vai acreditar, então a gente tem que estudar para não acreditar em tudo que nos contam, porque realmente é fora do dia a dia de qualquer um. E vem uma lei nova que está aí para entrar em vigor, não é? Hoje a gente ficou sabendo que tiraram da pauta, vai no dia 25 de agosto ser apreciado pela Câmara dos Deputados e depois ato contínuo para o Senado. E se isso não acontecer, ela entra em vigor, inclusive, retroativamente a 14 de agosto de 2020. E todo mundo está se perguntando, né? E agora? O que a gente faz para adequar a nossa empresa à Lei Geral de Proteção de Dados? E eu acho que, assim, para abrir esse painel, podemos chamar assim, porque os grandes especialistas estão aí, que aceitaram o nosso convite também, que é meu parceiro, amigo Ludovico, e também o Sérgio. Eles são os especialistas, eu não sou especialista na área, eu sou um empreendedor que já passou por isso em alguns momentos e passos necessários para atingir a adequação necessária à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas se cabe aqui uma introdução para tentar tranquilizar um pouco os nossos colegas empresários, é o seguinte. Primeiro, nós não podemos fugir do que é óbvio. Eu acho que, quando a gente olha assim, Lei Geral de Proteção de Dados, lei, mas espera aí, todas as fontes do direito, elas vêm, aliás, o direito ele vem só da lei, né? Quem estudou um pouquinho de direito sabe que o direito ele tem várias leis, ele tem várias fontes, ele tem as leis, ele tem os costumes, ele tem a jurisprudência, ele tem doutrina. Quando você não tem um assunto específico, você pode usar até a analogia. Então, veja, existem várias fontes. E quando a gente falou do segundo item ali, que são os costumes, usos e costumes, a gente também tem que pensar na ética, a gente tem que pensar na moral, porque, aliás, todo mundo que está submetido a um ordenamento jurídico não pode alegar ignorância acerca da legislação que abrange esse ordenamento jurídico. Por que isso? Porque muitas coisas são óbvias. Por exemplo, matar alguém. Não precisa estar no Código Penal para eu saber que eu não posso matar alguém. Ele está lá para tipificar a conduta, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para organizar algo que é muito novo na nossa sociedade, ou relativamente novo ao longo da história. E casos como, por exemplo, o escândalo gigante do vazamento de dados do Facebook, em que o Mark Zuckerberg teve que ir lá dar satisfação na Casa Branca e tudo mais, para a utilização dos dados, a venda ou fornecimento desses dados para empresas que utilizaram o comportamento dos seus usuários para conseguir nortear as tendências, para conseguir melhores resultados nas eleições, começou a levantar questões éticas. Espera aí. Quem usa o Facebook concordou em dar e desculpe usar o nome do Facebook, mas é uma notícia pública e notória, não é? Não queria usar nenhum nome, mas a partir do momento que meus dados estão lá numa rede social, é porque eu quero dar para qualquer finalidade? Não. Eu espero dar esses dados para que eu tire proveito daquele serviço que está sendo prestado. A título gratuito ou oneroso, não importa, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma atividade, né? No meu caso, eu tenho uma grande distribuidora de turismo. Eu tenho o nome das pessoas, eu tenho dados de cartões de crédito das pessoas, eu tenho a data de viagem, data de ida, data de volta, hospedagem, tipo de apartamento que essa pessoa ficou.
Eu vou fazer o quê? Eu vou compilar e vou vender esses dados para alguém? Peraí, não é minha atividade. Então, eu não precisava de lei geral de proteção de dados para saber que esses dados não são meus, são dos clientes, não são os meus, não são meus. Então, essa é uma conduta que é pautada na ética. E eu acho que isso é antes de qualquer legislação, não é? Eu acho que isso vem antes. Então, a primeira coisa é o bom senso. Esse é o primeiro, é a raiz de tudo, não é? Mas, além disso, tem também, além do uso proposital dos dados, que eu posso evitar, porque aí depende da minha ação, tem também um risco de vazamento. Que empresa hoje não tem um departamento de tecnologia? Mesmo que seja terceirizada, dependendo da atividade, mas que empresa que hoje não tem um departamento de tecnologia? Todas elas têm uma área específica para cuidar do seu parque de máquinas, do seu banco de dados, dos seus sistemas, dos seus softwares, das licenças, enfim, da telefonia. Então, todos têm. E a partir do momento que a gente tem essa estrutura, nós estamos sujeitos a invasões. A quadrilhas que são especializadas em nos invadir para depois nos tornar reféns, ameaçando-nos de eventualmente deixar vazar esses dados. Isso não é incomum, Ludovico vai trazer N exemplos aí, porque ele atua muito nessa área, como perito, enfim, especialista, ele pode trazer um pouco dessas experiências dele. Enfim, então, política de privacidade, política de conduta, certificação PCI DSS, que é uma organização das administradoras das bandeiras de cartão de crédito para armazenamento e trânsito de informações, de dados de cartão de crédito, enfim, N normas, ISO 27000, enfim, N normas vão surgir e vão criar esse arcabouço que está sendo abrangido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, adquirir conhecimento, então, primeiro, parabéns e boas-vindas a todos, porque realmente um bate-papo é necessário para esclarecer, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, para, bom, então a lei vai entrar em vigor e eu tenho esses passos a cumprir. Mas a gente tem que entender que não é um processo para ser feito, não é um caderno que vai ficar na gaveta e se algum dia alguém precisar, a gente tira aquele caderno da gaveta. Pago lá um consultor, faz um livrinho aí para mim e põe na gaveta. Não vai dar certo. Se não permear a cultura da tua empresa, se não permear os seus procedimentos, se não permear a tua área de tecnologia, né? Enfim, então, dada essa breve introdução, estou muito mais, sem que isso tenha lado, Ludovico e Sérgio, estou muito mais do lado dos empresários do que do especialista, né? De novo, eu tive uma boa experiência nisso, até a gente fundar a Travelhost aí juntos, né? Uma empresa de tecnologia, um data center focado em segurança da informação. Foi uma grande experiência para a gente entender como passar por tudo isso. E aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já estava mais preparado, foi mais fluido para a gente seguir. Então, por isso que eu estou aqui à disposição para trocar ideia com quem quiser e bem aberto a isso. Então, quero passar aqui a palavra ao Ludovico e ao Sérgio para que eles conduzam aí a apresentação com um viés um pouco mais técnico, mas também com bastante abordagens práticas para que a gente tenha mais esclarecimento acerca do tema. Por favor, pessoal, obrigado. Obrigado, Marcos. Eu primeiro quero agradecer a todos, boa noite a todos, agradecer a oportunidade a J. Valério, Fundação Dom Cabral, e trazer um pouco da nossa experiência do dia a dia. É muita coisa que está acontecendo a nível de mercado, e eu acredito que nós possamos dar a contribuição a todos aí. Então, as dúvidas ficam para o final. E vamos lá, vamos tocar o barco aí. Vamos lá, Sérgio. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender vamos tentar buscar facilitar um pouco essa compreensão desse contexto, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que está acontecendo, né? Mesmo sabendo que muitos já têm conhecimento do tema, ou outros não. Então, a ideia foi trazer fazer uma apresentação de uma forma não muito técnica,
mas de uma forma assim que as pessoas possam entender a complexidade do problema e também possam entender que tem solução. As coisas têm solução. Tem um caminho a ser percorrido, mas é um caminho que pode ser concretizado. Então, muitos já têm conhecimento desse tema, já ouviram falar de alguma forma, mas eu acho que é importante, a primeira coisa, a gente tem que contextualizar esse processo, né? Então, hoje você tem dentro de uma condição normal, você tem lá os teus clientes, tem os teus colaboradores, você tem a empresa, e a empresa tem os parceiros, tem os seus fornecedores, né? Então, basicamente, essa é a relação que você tem. Hoje, as empresas, o que elas fazem normalmente, né? Elas coletam dados, né? Dados dos seus clientes, né? Então, tanto dos prospects, tem dados dos seus colaboradores, dados da sua diretoria, tem dados pessoais dos seus fornecedores, né? Onde você tem o nome, RG, CPF. Então, tem todo um arcabouço de informações que fazem com que a tua empresa funcione. Então, essa é de forma geral, de forma bem simplista, assim, como que a coisa funciona, né? Bom, e a ideia nossa aqui é tratar um pouco esse cenário, de forma a abordar esses desafios, alguns mitos que se tem com referência à Lei Geral de Proteção de Dados, trazer uma visão geral da proteção de dados, os impactos que isso pode gerar na empresa, né? Então, e vamos contemplar também alguns aspectos referentes à sua adequação. Então, só revisando o nosso contexto aí. Então, nós temos o quê? Nós temos os nossos clientes, fornecedores, também pode entrar aqui nessa primeira coluna aqui, né? A gente tem a empresa que faz essas coletas de dados aí. Eu não estou incluindo aqui outras entidades, como entidades regulamentadoras, governo, outras coisas, justamente com o objetivo de simplificar a exposição, né? O que acontece? Quando esses colaboradores fornecem os seus dados para as empresas, para que essas empresas possam realizar seus negócios, muitas vezes esses dados são repassados para terceiros. Então, imagine que vocês têm lá uma área de marketing que pega toda a coletânea dos dados que vocês capturaram e passem para essa empresa de marketing. E essa empresa de marketing faz o seu e-mail, manda seu e-mail, faz todo o processo. E o que é feito com esses dados depois? Dependendo do dado que vazar, isso pode causar sérios danos às pessoas. Então, isso é uma coisa bastante séria. Isso ocorre, então, com o fornecedor, com a empresa mesmo, dentro da própria empresa, esses dados podem vazar. Isso, quando a gente consegue ter esse mapeamento de como que esses dados pessoais trafegam dentro da empresa, a gente pode ter uma situação onde que, quando você vai representar esse fluxo, ele pode ser representado de forma relativamente simples, dependendo do modelo de negócio, ou num ambiente extremamente complexo. Então, imagine que vocês têm lá, que nem um exemplo de consolidadora de turismo, né? Então, você tem as agências de turismo na ponta. Então, tem lá 5, 6 mil agências de turismo. Essas agências fazem coletas de informação e repassam para a operadora. Essa operadora vai emitir bilhete aéreo, ela pode fazer reserva de hotel, esses hotéis vão receber essas informações, vai chegar até a hora do cara que vai pegar a van, que vai pegar esse cliente para fazer um tour. Olha por onde que passa todas essas informações. Imagina que você está em Portugal. Você está em Portugal lá, o cara vai receber o teu nome, número de passaporte, mais uma série de informações. Olha a complexidade dessa cadeia. Isso aqui é um exemplo. Tem situações onde que a coisa o processo é mais simples, a visão é mais simplificada. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa cadeia operacional, aí, a gente depois, o Sérgio vai abordar bem a parte
da Lei Geral de Proteção de Dados, que é 3.709, né? Ele vai explicar melhor. Nós temos uma situação onde que, não só no Brasil, mas principalmente vem de outros países, estão exigindo que esses dados sejam tratados com muito cuidado, muito critério. Por exemplo, se você presta serviço à comunidade internacional, a outros países, tem países que, se você não tiver uma política de segurança desses dados, você não consegue mais comercializar. Então, isso vai impactar onde? Vai impactar no relacionamento comercial das empresas. Imagina que vocês façam comercialização com empresas que estão na Europa. Esses dados que vão ser coletados lá vão ter que ser tratados de acordo com as legislações, de acordo com a GDPR, lá na Europa, e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Esse é um fato. Quem não se adequar a isso não vai conseguir mais efetuar determinadas linhas de comércio. Isso é uma realidade. Então, o mercado ela está requisitando que essas empresas estejam adequadas a esta nova legislação. Bom, mas aí a gente tem o seguinte: qual que é o desafio que você tem, Sérgio? Sérgio? Mudar. Pode mudar. Mas qual é o cenário que nós estamos encontrando hoje, pessoal? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda, ela não está devidamente constituída. Este é um fato. E volta um pouquinho só no slide anterior ali. Só um pouquinho. Essa autoridade aqui, ó, Nacional de Proteção de Dados, ela não está ainda efetivamente constituída. E como ela não está efetivamente constituída, nós não temos regulamentação para muita coisa, que está contida na lei. Né? Então, aí a gente tem um gap que pode deixar as empresas numa situação, numa zona escura. Como que eu vou agir agora? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Né? Então, muitas empresas, nesse contexto, vendo que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem que atender alguns requisitos da GDPR europeia ou de alguns outros países, elas começam a cobrar dos seus parceiros de negócios ajustes contratuais, realização de auditorias em suas estruturas, tanto de TI quanto processos de negócio. Qual que é a ideia deles? É mitigar os problemas caso venha vazar um dado pessoal que a eles foi confiado. Depois o Sérgio vai explicar a parte de titularidade, tudo isso daí. Mas isso é um fato que está acontecendo hoje. As empresas estão recebendo de seus fornecedores e-mails, ou solicitando solicitando auditoria na sua infraestrutura, teste de segurança na sua infraestrutura. Eles já estão recebendo a solicitação de adequação de contrato. Então, são coisas que vão impactar com toda a tua estrutura de negócio. Querendo ou não, isso é um fato. Isso é uma realidade. Bom, pode passar para o próximo, Sérgio. O que acontece aqui? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Um exemplo bem... Deixa eu ver aqui. Um exemplo bem claro disso daí. Então, um exemplo aqui. A gente tem um item que é um aditivo contratual que foi encaminhado para o cliente, onde que ele fala que a contratada declara reconhecer ser necessária informação previamente ao contratante sobre a comunicação, compartilhamento de dados pessoais, podendo tal procedimento ser vetado ao contratante. Então, daí você começa a perguntar, tá, mas quais dados pessoais? Eu tenho dados pessoais dentro da minha empresa, do meu RH, eu tenho dados pessoais da minha empresa na minha área financeira, eu tenho dados pessoais que não são
oriundos deste contratante, qual que é a parte do processo que a minha empresa faz parte dentro da legislação. Eu sou um operador, um controlador, né? Então, dentro desse processo, se eu sou operador, controlador, que o Sérgio vai especificar mais adiante, dependendo da situação onde você se encontra, você vai ter determinadas obrigações legais. Isso é indiscutível. E você vai ter que cumpri-las. Mas também, você vai ter que... Os contratos, eles têm que ser específicos. Né? Eles têm que ser assertivos na sua formulação. E eles têm que ser analisados de forma criteriosa. Um exemplo aqui, os dados pessoais tratados e compartilhados sempre que possível, de forma anonimizada ou pseudo-minimizada, tá? Preservando-se a identidade dos titulares. Bom, então aí tem alguns conceitos que entram dentro da legislação. Por exemplo, por que eu vou compartilhar um dado anonimizado? O que significa isso? Eu vou passar um dado para o cara que está totalmente criptografado, que ele não tem condição de reconstruir. É isso que ele está passando. Então, por que eu vou passar isso para ele? Porque isso daqui tem que estar no contrato? Não sei. Tá? Quando eu passo na parte de pseudo-minimizada, isso aqui me informa uma coisa relevante. O que significa? Imagina que eu tenho que fazer um tratamento estatístico. Dentro desse tratamento estatístico, eu posso passar, por exemplo, a data de nascimento. Então, eu tenho várias pessoas que nasceram na mesma data. Isso não significa que eu vou chegar à pessoa, simplesmente eu tendo a data de nascimento. Então, aqui eu vou colocar algumas perguntas a vocês, e vocês pensem. Só simplesmente assim, pensem, tá? Então, quando eu tenho uma contratada e um contratante, primeiro que eu tenho que definir quem que vai ser a contratada e quem que vai ser o contratante nesse processo. Né? Quando eu falo que dados pessoais, ou compartilhamento, que dados pessoais que eu vou compartilhar? Teoricamente, seria referente aos dados do meu contrato. Mas dessa forma, ele tá abrangente. A parte de compartilhar dado anonimizado. Né? Então, aí você tem um outro... Pô, eu não vou compartilhar dado. Não tem finalidade. Esse tipo de dado não tem finalidade de eu compartilhar. Eu posso compartilhar o outro dado, que não identifique o titular. Certo? Tá? Aqui a gente tem outro exemplo. Deixa eu ver se consigo tirar aqui a... Okay. Tem outro exemplo aqui, que é de alguns termos contratuais, né? Onde que eles começam a tratar a parte da auditoria. Então, a legislação, ela tem os seus itens, onde que ela prevê a auditoria por uma das partes. Então, se eu estou recebendo de forma primária os dados do meu titular da informação, do dado, eu vou trabalhar com uma entidade que chama-se de controlador. Isso daí vai ser tratado mais adiante. Qual que é a função do controlador? É receber esses dados e definir como ele vai ser tratado. Muitas vezes, essa empresa ela recebe os dados e trata ele. Então, ele pode ser considerado como controlador e operador, que é o cara que vai operar esses dados. Correto? Bom, e o controlador ela pode fazer uma auditoria nos dados da operadora, dos dados. Perfeito? Então, só que daí tem que levar em consideração alguns fatores, né? A nível de contrato e como que isso vai ser tratado com a parte jurídica, a parte de governança também da empresa. Né? Então, aqui você tem, fica garantido à contratante o direito da realização de ao menos uma auditoria anual nas instalações da contratada.
né? Caso a auditoria realizada pela contratante, o relatório de auditoria entregue pela contratada à contratante revele alguma inadequação, por exemplo, sem limitação de uso de compartilhamento indevido de dados pessoais, a contratante poderá rescindir o contrato, sem prejuízo da aplicação ao contratado das penalidades previstas no contrato e do pagamento de indenização suplementar. E mais adiante, caso seja encontrada não conformidade, a contratada compromete-se, além de arcar com todos os custos incorridos na realização da auditoria, desenvolver e fornecer à contratante um plano de ação corretiva e um cronograma de execução, sob pena imediata de rescisão do contrato, pagamento das penalidades e indenizações cabíveis, conforme previsto nesse anexo no contrato. Então, aqui ficam algumas perguntas numa situação como essa, né? Qual que é o impacto que esse tipo de aditivo causa no seu negócio? É um requisito legal e como que isso vai ser tratado dentro da empresa, né? Outra pergunta que eu coloco aqui, existe a obrigação da empresa aceitar os aditamentos dos contratos? Como que isso pode ser tratado? Então, são algumas coisas que têm que ser levadas em consideração, mas isso são coisas que estão acontecendo agora. Não estão acontecendo daqui uma semana, vai acontecer daqui uma semana. Já estão acontecendo. E isso vai impactar diretamente no seu negócio e na sua empresa. Isso significa que você tem que ter uma infraestrutura adequada, você tem que ter processos definidos, tem um monte de coisa que está por trás, que tem que ser implementado dentro da tua empresa, por exemplo, dentro desse contexto aqui, só desse item. Sérgio, para não dar. Tá? E aqui fica, estou colocando assim, de forma assim, mais generalizada, assim, só para ter uma ideia de contexto, né? E dentro dessa situação, né, quais são os desafios que a gente tem da Lei Geral de Proteção de Dados aí, né? Bom, vamos ver lá. Adequação de contratos e negociação de acordos com clientes, fornecedores e terceiros. Isso é uma coisa que todos os seus contratos vão ter que ser revistos. Inclusive, muitos contratos de trabalho vai impactar na política de segurança da informação que a empresa tem. Uma série de coisas estão envolvidas nisso daí. Então, esse é um desafio que tem que ser tratado. Qual é o tempo de adequação e entrada para vigor da Lei Geral de Proteção de Dados? O tempo não tem mais, basicamente acabou. Dependendo do que for decidido na próxima semana, o tempo já acabou, né? Qual que é a situação que ainda está meio nebulosa? A autoridade nacional. Como é que ela vai funcionar e quais são as regulamentações que ela vai implementar. Adequação de sistemas de infraestrutura, adequação de sistemas, né? Sistemas da empresa, né? E da infraestrutura de TI. Por que sistemas? Vai mudar muita coisa. A nível de software, de ambiente, vai mudar muita coisa, né? Você tem que ter rastreabilidade de tudo isso daí. E na parte de infraestrutura de TI, é muita parte de segurança da informação. Tem aspecto de mudança cultural, adequação de negócios à nova realidade, a escolha do encarregado, que seria tal do DPO, que muita gente está falando aí, que também vai ser explanado mais à frente, né? E um outro detalhe que é a escassez de profissionais aptos a fazer essa adequação. Então, esses são alguns desafios assim que não tem jeito, que tem que ser encarado. Sérgio? Bom, e quais são os mitos que tem? Normalmente estão discutindo muito a nível da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, a lei não vai pegar. Não é que ela não vai pegar, ela já pegou. Já está aí. Então, vai ter que se adequar. Só a área jurídica pode fazer a adequação? Não. É uma equipe multidisciplinar que vai fazer essa adequação, normalmente estabelecido por um comitê dentro da empresa. Só a área de TI é responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados? Também não.
também está vinculado a essa definição de escopo, que vai ser estabelecido, e o Sérgio vai tocar mais à frente referente a isso daí. Então, sempre é uma equipe multidisciplinar. É claro que vai ter o DPO, que vai fazer a comunicação entre operadores, controladores e autoridade nacional e os titulares dos dados. A lei geral veio para complicar a vida das empresas, mais ou menos. Tem situações onde que ela vai simplificar até alguns processos. Tem outros processos que vão ter que ser mapeados. Alguns a empresa tem e tem dentro da sua corporação e não foi mapeado. Eles não têm ideia ainda de como é que aquilo funciona, né? Então, de uma forma para outra, vai organizar melhor as empresas. Os dados guardados em arquivos não estão dentro do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dados pessoais estão dentro do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Daquele formulário que é preenchido na guarita, quando o cara vai falar com alguém dentro da empresa, tá? Há uma planilha que fica em papel em cima da mesa de alguém. Se vazar um desses dados, é considerado como incidente e vai ser penalizado. Então, alguns ajustes culturais vão ter que ser implementados. Então, dados guardados em papel e sistemas estão dentro do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Não será mais seguro não reportar as violações de segurança? Se você não reportar, você vai infringir alguns artigos da lei e você vai responder administrativamente por isso daí, você vai pagar uma multa, tem uma série de coisas, sanções que podem vir a ocorrer. Né? Inclusive, dependendo da situação da multa, podem inviabilizar a continuidade da sua empresa. São coisas que têm que ser levadas em consideração. Sérgio? Bem, então, essa primeira parte aí foi uma contextualização, né? Bem simples, assim, bem rápida, do que está acontecendo agora, nesse instante. Tá? Mas daí, afinal, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Marco, tem alguma consideração a fazer? Por enquanto não, acho que o tema está legal, pode continuar. Então tá bom. Sérgio, pode tocar. Obrigado, Ludovico. Então, afinal, o que é LGPD? Então, dando continuidade, já que desmistificamos o que é LGPD, já sabemos quais são os desafios, né? Então, trazendo o que a LGPD traz para o nosso cenário real. Então, todo dado coletado referente a titulares de dados, que são as pessoas, nós, cidadão, né? Coletado dentro do território nacional e a gente trata de uma forma dentro da empresa, a gente já tem que respeitar a legislação, né? Então, dentro da lei, ela fala assim, ainda do papel do controlador e do operador, que são os agentes de tratamento. Então, se a minha empresa controla e detém a responsabilidade e define como tratar os dados, eu já sou um controlador, né? E aqueles que tratam dados em meu nome são os meus operadores, né? Então, se a gente for olhar dentro do mercado, nossas empresas basicamente são controladores e operadores, né? Dificilmente a gente ser controlador sozinho, né? Então, a gente vai ter o controlador, aí nossa camada dentro do nosso ecossistema vão ter os nossos operadores, que são nossos colaboradores, nossos fornecedores, que tratam dados em nosso nome. Mas, porém, dentro do nosso segmento ainda tem os organismos de regulação, que eles serão controladores e nós passaremos a ser operadores deles também, né? Então, esses são os agentes de tratamento. Aí, dentro da legislação, ainda fala que toda empresa precisa ter um encarregado, seja ele dentro da empresa ou terceirizado. Qual que é o papel desse encarregado, né? Que é o famoso DPO que o Ludovico falou. Ele é o encarregado de orientar todas as empresas, e ele é o ponto focal para responder à autoridade nacional. Então, sempre que a autoridade solicitar algum relatório ou algum esclarecimento, vai solicitar para o encarregado e não para a empresa, tá? Assim como os titulares, alguma reclamação sobre os seus direitos, é o encarregado que tem essa responsabilidade de fazer o tratamento, tá? O encarregado, na verdade, sim, seria uma figura do contador. Então, toda empresa tem que ter um contador. A partir de agora, ele vai precisar ter um encarregado de dados,
Tá? Então, esse é um cenário geral, um panorama geral do que a lei, né, vai começar a regular dentro do mercado. Né? Aí, assim, a gente viu que o Ludovic trouxe alguns exemplos de como está sendo a dinâmica, mesmo não tendo a lei e mesmo não tendo nenhuma autoridade para nos dizer como é que acontece. O que está acontecendo dentro do mercado? Os próprios clientes estão nos obrigando a aditivar contratos, né, tentando tirar responsabilidade sobre o tratamento de dados, né? Isso é perigoso e oneroso, né? Como é que a gente vai fazer um aditivo no contrato, né, especificando que tem uma lei, se na verdade ela nem entrou em vigor? E nem a autoridade está constituída para nos dizer o que precisa ser feito, né? Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não sair assinando contrato nenhum ainda, por mais que a gente tenha medo de perder algum cliente ou não, mas a gente teria que ter um pouco mais de cautela, né, sobre o que a gente for fazer, tá? Mas o principal desse cenário aqui é o quê? É resguardar os direitos dos titulares, né? A partir de agora, ele tem o direito de ser deixado em paz, né? A gente só vai poder entrar em contato com esse titular se ele nos der permissão. Então, basicamente, isso é o que regula, né, o mercado em termos de dados pessoais. Sanções administrativas, que o próprio artigo 52 da LGPD traz. Então, caso haja uma notificação, né, a NPD vai te dar um prazo e vai te dar uma advertência. Lá na Europa já tem um prazo instituído de 72 horas para você responder. Aqui no Brasil a gente nem sabe, né, mas a gente acha que vai ser esse prazo. Então, recebeu uma notificação, eles te dão um prazo de 72 horas para você se defender. Tá? Se você não se defender, aí vem a questão da multa, né, que pode ser 2% do faturamento referente ao ano anterior, por infração, com limite de até 50 milhões de reais. Publicação da infração, então vai ter que ser publicado num site público, onde todo mundo vai saber que a tua empresa teve problema de violação de dados. O pior, talvez o cenário, eu posso ter dinheiro para pagar a multa, mas o pior cenário seria assim, a autoridade vir e bloquear o nosso banco de dados, né? Se ele bloquear o nosso banco de dados, parou a nossa empresa. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou trabalhar? Não trabalho mais, né? E tem outra questão também desafiadora, ele pode vir e solicitar a eliminação desse dado dentro da nossa empresa. Só que a gente sabe que nenhum sistema hoje está preparado para a eliminação desse dado, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, esses são os desafios, e se a gente não cumprir, né, com o que vem regulado pela autoridade, a gente vai sofrer sanções administrativas, né? A gente traz um cenário da Europa, porque nós não temos um histórico aqui no Brasil, mas é uma pesquisa que foi feita em relação desde a entrada em vigor há 2 anos e meio atrás, né, de tudo que aconteceu e como é que as empresas estão sendo multadas, né? Então, a maior número de multas é referente à base jurídica insuficiente. Então, eu não consigo comprovar legalmente por que eu tenho essa base de legal ou essa base de dados dentro da minha empresa. Então, esse é o maior número de multas aplicadas à empresa. A segunda violação é medidas técnicas insuficientes, né? O restante ali, eu tenho a base legal, eu tenho as medidas técnicas, mas eu não uso de forma adequada. Então, provavelmente aqui no Brasil também, a maior parte das empresas vai implementar ou se adequar à LGPD por medo das sanções financeiras. Ok? E por que eu devo me adequar à LGPD? Então, primeiro, eu vou definir um monte de procedimentos para poder cumprir as exigências legais da lei, né? Então, atender requisitos de negócio. Então, a gente tem que ver aqui, implementação de um sistema de segurança... Fecha a porta, né, Liz? Azul frio. Oi? Oi, vamos continuar. Então, a implementação de um sistema de segurança da informação, né? A gente tem que ver o lado bom também. A gente não vai implementar porque tem uma lei, né? Então, já que tem essa prerrogativa de nos resguardar através das boas práticas de segurança, então vamos atrelar isso ao negócio.
Então, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente já amarra todas as questões de segurança, até para agregar valor nas nossas soluções ou nos nossos produtos, né? Ele ainda ajuda a mitigar riscos, né? Para a gente evitar ser multados, né? Por algum quesito de violação ou transtorno que a gente venha trazer para os titulares de dados, né? Uma vez que eu tenha a nossa empresa adequada, vai trazer valor para nossa empresa, né? Vai evitar perda de clientes, vai trazer mais contratos para nós, porque os clientes vão negociar com empresas que tenham essa camada de segurança, vai evitar danos à imagem da empresa, né? E vai diminuir o custo de trabalho para conter, reparar e recuperar toda essa questão de violação de dados. Imagina uma violação de dados dentro da nossa empresa, né? Que danos isso pode trazer, né? Para o nosso negócio, né? Tanto a questão de imagem, tanto quanto a questão financeira também. O que fazer para me adequar, né? Então, primeiro passo ali, fazer análise de gap e riscos para o negócio. Então, enxergar quais são os pontos de vulnerabilidade que eu tenho para poder fazer o tratamento. Então, uma vez feito esse gap, através dos riscos mapeados, a gente faz um plano de ação. Aí, segundo item, define a estratégia para adequação, que seria a implementação dessas recomendações e dessas ações, né? Às vezes a gente vai encontrar um monte de recomendação, mas é preciso fazer todos? Não, vamos priorizar. Senta junto com o jurídico, vamos ver o que eu preciso fazer antes, né? Então, aqui vai a primeira dica. O que eu preciso fazer antes? É aquilo que nos expõe. Então, se eu mando uma proposta comercial para um cliente, nesse documento eu já tenho que classificá-lo como confidencial, né? Tem um controle de versão, eu não posso mais mandá-lo através de e-mail, né? Teria que achar um outro caminho, né, para evitar que haja violação em cima desse documento, tá? O segundo é implementar todas as ações para conseguir a adequação do que for recomendado, né? E depois de adequado, estar em compliance com a LGPD, quer dizer, cumpra, né, com toda a legislação, cumpra com todos os itens de conformidade que a lei exige. Aí outro slide que a gente traz, né, a gente particiona as fases de adequação em 2 etapas. A primeira, análise de riscos, né? Normalmente essa fase gera-se em torno de 12 a 20 documentos, vai depender muito do tamanho da empresa, e elas feitas em 12 etapas. Então, desde o mapeamento de dados, que vocês vão escutar muito, que é o data mapping. O que é o mapeamento? É o enxergar como é que flui o dado pessoal dentro da minha empresa, desde a coleta, processamento, armazenamento até a sua eliminação, né? De quem eu coleto esses dados, quais são as pessoas que me fornecem esses dados, que tipo de dados eu coleto, se é dado de contato, dado comercial, dado fiscal. Então, tudo isso eu tenho que estar tabulado para eu conseguir fazer um desenho. Esse desenho vai me mostrar como é que está o trato de dados dentro da empresa e vai fundamentar o nosso jurídico na hora de aditivar os contratos. Porque um dos princípios da lei diz assim, que você tem que ter a transparência. Então, quando eu for pedir autorização para um titular de dados, ele tem que saber por onde percorre e com quem que eu compartilho os dados. E por quanto tempo você vai armazenar esses dados dentro da empresa, tá? Análise dos contratos, para ver quais as brechas que tem para fazer os aditivos, os termos de privacidade, vamos verificar se a empresa tem políticas e procedimentos já definidos, como é que está a questão dos portais e sistemas, a infraestrutura também, e depois de todo esse trabalho precisa haver um relatório de maturidade, né? Onde a gente consegue ver quais são os pontos que precisam ser corrigidos para que a gente tenha efetivamente um sistema adequado. Finalizando essa etapa, vamos para a fase 2, que é basicamente já a implementação. Nessa fase geram-se em torno de 50 a 60 documentos, que são as políticas e procedimentos, né? E ela geralmente é feita nessas 16 etapas. Então, a primeira é a gestão de riscos, né? Que é o quê? O planejamento estratégico de como a gente vai disseminar isso dentro da empresa. Quem que vai nos ajudar a fazer essa coordenação? Aí, dentro dessa coordenação, define-se as políticas, faz a organização. Aí, embaixo, seriam todos os procedimentos que a gente precisa para ter todos os domínios de segurança, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente agora. Dentro do processo de compliance, a gente entende que precisa ter esses 3 pilares, né?
Se um jurídico fala que faz sozinho, é aquele mito que a gente já está desvendando aqui. Ele não consegue fazer sozinho. Porque se ele não souber como é que trafega o dado dentro da tua empresa, ele não consegue dar a orientação correta dentro dos contratos, né? Então, precisa de alguém para mapear processo, precisa do jurídico para dar um embasamento legal e precisa da camada de tecnologia, porque como é que a gente vai fazer a gestão em cima de consentimento de uma empresa que tenha muitos clientes ou vários colaboradores? A gente precisa da tecnologia para nos apoiar. Então, por isso que precisa desses 3 âmbitos. Posso comentar uma coisinha? Pode, claro. Você sabe que essa tela aí que você colocou para o pessoal, processos, jurídico e tecnologia, né? Na verdade, se você olhar esses 3 âmbitos e se você olhar a lista de documentos que você produziu no slide anterior ali, que são necessários, essa lista, esses 3 aqui não assustam muito, mas volta um slide aí. Bom. Isso é um negócio que lá atrás, quando eu comecei a ter contato com as normas, com os passos que nós temos que dar para adequação, isso começou a me arrepiar, né? É aqui que realmente tremeu. Você passou rapidinho nesse aqui, né? Mas o bicho pega. E é esse conjunto de informações aqui que eu comentei lá no início, que não deve ficar na gaveta. Parte dele vai ser inerente ao objeto de negócio de cada empresa. Então, nem toda empresa vai ter uma profundidade muito robusta em cada item desse, a ponto de produzir uma documentação que tem que parar toda a atividade da empresa para fazer só isso. Não. Mas ele vai gerar, principalmente, a análise de riscos, gap analysis ali, ele vai produzir para as pessoas uma nova visão de conteúdo da sua empresa. Então, quando você fala análise dos contratos, quanto tempo demora para fazer toda essa análise? Quanto custa fazer toda a análise dos contratos, né? Análise das políticas e procedimentos, mais rápido, porque são processos internos de trabalho, né? Análise de portais e sistemas, aqueles que eu desenvolvo, que eu contrato alguém para desenvolver, ou um software as a service. Então, quando você entra nesses itens, parece uma lista de regras que nós temos que fazer um livro e passou na certificação, está tudo certo. Não é assim, né? Então, quando a gente olha para cada um deles, é que a gente consegue entender com mais profundidade. Agora, o que não precisa assustar, quando você coloca ali, ó, na fase 2 de adequação, de 50 a 60 documentos. Isso não quer dizer que são de 50 a 60 novos procedimentos que vão entrar na rotina. Por quê? Dependendo da complexidade do tamanho da empresa, muitos não serão aderentes. E é aí que muita gente se assusta. E antes de ver o resultado do trabalho da consultoria, ele acaba ignorando, né? Caindo naqueles mitos que o Ludovico comentou um pouco antes. Vai para a próxima tela, por favor. Perfeito. Então, aqui, quando nós falamos em processos jurídico e tecnologia, o que eu faço, Sérgio, é colocar uma consultoria para trabalhar com isso. Por quê? Porque os processos eu tenho total domínio. Cada empresário conhece profundamente os processos da sua empresa. Esse primeiro item ele é totalmente... ele é simples, né? Ele é de domínio do empresário, de domínio da equipe, das pessoas da empresa. Jurídico, toda empresa precisa ter um jurídico. Agora, se ele é especialista em LGPD ou não, aí é outra situação. Porque não basta ser advogado e não basta só ler a lei. Você precisa ter um mínimo de experiência. E como é que você tem experiência em algo que é extremamente novo? Então, é isso que está deixando todo mundo muito preocupado, né? Tecnologia. Tua área de tecnologia está preparada para isso? E olha só, a experiência já me trouxe também algumas informações assim. Falando de TI, a gente está protegido? Lembra disso, Ludovico? A gente está protegido? 100%. Foi aí que eu conheci o Ludovico. Aí o Ludovico entrou lá e fez um teste de intrusão. Estou falando de muitos anos atrás. 2014, 2013, né, Ludovico? E minha área de TI achava que estava tudo protegido, Sérgio. Parecia um queijo suíço, assim, a estrutura.
O que me acalmou é que o Ludovico falou, fique tranquilo que não tem nenhum footprint aqui, nenhuma prova de que os seus dados vazaram. Mas se alguém quisesse pular o muro do seu condomínio, a cerca elétrica não estava funcionando. E é aí que entra essa autoconfiança da área de tecnologia. Portanto, procurar um profissional que compreenda e que saiba ter trânsito, principalmente, não chega simplesmente impondo regras ou dando ali as diretrizes. Se ele compreender, entrar na área de processos, né? Não só na tecnologia e no jurídico, mas na área de processos, junto com esse comitê que vocês recomendaram aí a formação, com certeza o processo fica muito mais rápido e mais fácil e menos misterioso, né? Então, essa é a observação que eu queria fazer. Por favor, desculpe te cortar. Não, perfeito, Marco, a colocação. E assim, ó, avançando um pouquinho, trazendo um mito, né? Muitas empresas pensam assim que a tecnologia é o que vai responder pela LGPD. Não, a tecnologia pode criar o maior cofre, o melhor cofre possível. Só que assim, quem é o detentor da chave? São todos. Todo mundo pode colocar qualquer coisa lá dentro. Nesse caso, são os dados pessoais. Então, se eu colocar dados pessoais que não estejam regulados ou que não estejam cumprindo a legislação, não é a TI que vai se responsabilizar, né? Então, por isso que é um mito, né? Não é só a TI, tá? Então, adoção de normas, também para facilitar, né? Então, dentro do artigo 46 da lei, ela já estabelece que todos os agentes de tratamento, que são os operadores e controladores, devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas. Ora, a gente não tem autoridade, e quais são as boas práticas, né? Então, para a gente não ficar reinventando a roda, a gente vai buscar as referências que já têm implementadas no mercado e até reconhecidas internacionalmente, que são as normas ISO. Então, 9001, gestão de qualidade, muitas das empresas de vocês provavelmente já têm, né? 20.000 é gestão de segurança de serviço, e a própria 27.000, que a gente não traz toda, porque são mais de 45 normas dentro dessa família, mas dentro de segurança de informação, né? Então, são metodologias e práticas já adotadas internacionalmente. Então, não vamos inventar. Ah, mas com isso a gente quer certificar a empresa numa 27.000? Não, não é isso. A gente quer utilizar as referências de boas práticas para que a gente consiga cumprir a LGPD de forma adequada, tá? Para a gente não ter que ficar reinventando muitas coisas. Aí, dentro do mapeamento de tratamento de dados pessoais, a gente já traz até os artigos referenciados. O que a gente precisa fazer? Identificar o que são os dados pessoais que a empresa tem dentro da empresa, né? Os tipos de dados, a categoria, né? Aí que tem a questão do dado sensível. O que é o dado sensível? São aqueles dados que trazem o perfil da pessoa. Então, a opinião religiosa, né? Opinião de cunho político, né? A cor, né? Biometria, né? A gravação da face das pessoas, tudo isso dado sensível. São aqueles dados que podem levá-lo a ser discriminado. Então, isso a lei traz, e com sanções muito mais rigorosas, né? A categoria dos dados pessoais, agentes de tratamento, pelo que a gente identificou no mercado, a maioria das empresas é controlador e operador, né? Vamos identificar as bases legais que vocês têm dentro da empresa, né? O que a gente já pode falar de cara aqui? Que dados pessoais vocês têm? Então, são dos clientes prospect, dos clientes, dos colaboradores, dos fornecedores e parceiros, né? Eventualmente pode ter algum dado diferente ali, mas dependendo do segmento, basicamente é isso. Com os clientes, qual que é a base legal? Né? Se eu tenho um contrato, é execução de contratos, né? Então, com os colaboradores que eu tenho, é obrigação legal, porque pela CLT eu preciso coletar os dados deles, né? E assim vai. Os princípios, né? Eu só posso ter os dados necessários, né? Eu tenho que ter a transparência e informar o titular dos dados, o que eu faço com ele aqui dentro, né? E, por fim, o ciclo de vida dos dados, desde a coleta, né, até a eliminação desse dado dentro da nossa empresa. Análise de contratos, que aqui cabe muito mais ao pessoal do jurídico, né? Então, olhar os contratos com colaboradores, ver o que precisa ser aditivado, contrato com os clientes e com fornecedores e parceiros. Então, todas as cláusulas necessárias para atender a LGPD, em tese, nós precisaríamos incluir nesses contratos. Porém, o que acontece? A dinâmica do mercado. Muitas empresas já estão solicitando o aditivo desses contratos.
sem a gente ter uma legislação. Então, qual base que você vai estar me exigindo, né? Cumprir o que da LGPD? Né? Então, por prudência, é melhor fazer um acordo, um termo de acordo fora do contrato, e quando for constituído a LGPD, aí você vai lá e faz o aditivo. Isso evita gasto, né? Até, e assim, para você não correr o risco de estar assumindo uma coisa que você nem sabe como é que vai acontecer, tá? Sérgio, se eu recebo um contrato pronto de um parceiro comercial, como é que eu devo proceder para sugerir a inclusão dessas cláusulas de privacidade dos dados pessoais? Então, a orientação é assim, sentar com o próprio jurídico da outra parte, explicar que não existe uma fundamentação legal para você incluir cláusulas de LGPD dentro do contrato, né? E sugerir que seja feito um acordo, um termo, né? De responsabilidade. Quando entrar em vigor a lei, a gente trabalha no aditivo, né? Senão é muito arriscado a gente e oneroso, né? Imagina, você tem 1.000 clientes, 4.000 clientes, vamos aditivar. E se fosse um, né? Mas assim, imagina cada um dos seus clientes solicitando um tipo de aditivo. Vai ficar uma loucura, né? Então, por prudência, fecha um acordo, tem um termo já padrão, aí negocia-se com os outros advogados. Desculpe abusar, vou fazer mais uma pergunta que eu acho que vai ser legal para todo mundo. Que tipo de comunicação que eu devo enviar para os meus parceiros para informar que nós estamos nos adequando à Lei Geral de Proteção de Dados? Isso. O ideal é assim, que a empresa mande um comunicado para todos os seus fornecedores ou atores dentro do seu ecossistema, informando que a empresa está fazendo a adequação, né? E que esses parceiros ou fornecedores precisam também começar a visualizar, né? Para eles estarem adequados também, para que toda a cadeia esteja de alguma forma adequada, né? Porque um elo que não cumpra já é uma brecha para ter uma violação, e como dentro da lei tem a corresponsabilidade, um fornecedor teu que vaze dados, você vai responder junto, né? E como é que eu vou me blindar? Através de contrato. Só que não tem como fazer o contrato agora, porque não tem uma base legal e nem uma lei ainda em vigor, né? Mas é importante que já comece essa tratativa para fazer a adequação. O tempo de adequação gira em torno de 6 meses a 1 ano, né? Então, mesmo que uma empresa comece a fazer agora, ela vai levar tempo, né? Então, mas esse comunicado precisa ser feito e já, na medida do possível, já orientando o que ele precisa fazer também, para que essa cadeia fique fechada, blindada, né? Tá, Marco? Obrigado. Aí dentro da fase 2, que é a adequação do compliance, a gente já orienta, né, e ajuda a empresa a formar o comitê. Então, toda empresa precisa ter o comitê de gestor de segurança da informação, né? Por que a gente traz abaixo do presidente? Porque ele vai ser constituído com pessoas-chave de vários departamentos. Não adianta a gente descer esse comitê como uma área a nível dos outros departamentos, porque todas as políticas vão ser definidas por elas e os outros departamentos vão precisar seguir essas orientações. Aqui eu já trago o papel do encarregado destacado. Ele pode ser parte da empresa ou pode ser contratado externo, né? Mas a responsabilidade do comitê ele tem que trazer o encarregado como figura de orientação, né? Então, na implementação, o que eu preciso fazer de adequação é o encarregado que precisa dar essas diretrizes, ok? Aí, dentro do comitê, qual que é o papel do comitê? É fazer a organização da segurança dos dados, né, dentro da empresa. Esse perímetro azul, basicamente, é o que qualquer empresa já tem, né, com seu certo nível de maturidade. Então, eu já tenho meu antivírus, já tenho meus controles de acesso, já tenho meus sistemas, né? Então, ali eu já garanto, de alguma forma, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações dentro da empresa. E qual que é o papel da adequação agora? É trazer a camada de privacidade, ele até está no meio ali vermelhado, que é o alvo, né, que a gente tem que proteger, que são os titulares dos dados, né? E a outra camada intermediária é a proteção dos dados pessoais. Qual que é a diferença entre privacidade e proteção dos dados pessoais?
A privacidade, assim, é respeitar a pessoa. Eu só vou poder entrar em contato com a pessoa se ela me autorizar, né? Então, dentro da nossos processos, eu só vou poder contactar se ela me deu autorização. Então, seja nosso marketing, seja nosso comercial, o nosso suporte, né? E quando que vem a proteção de dados pessoais? Só tem sentido a gente falar de proteção de dados pessoais se essa pessoa nos passou os dados dela, né? Senão eu só fico com a camada de privacidade. Agora, uma vez que eu detenho esses dados, né? Eu fazendo a proteção, eu também já estou garantindo a privacidade desse titular, tá? Então, aí a gente começa a organizar. Agora, imagine que essa figura é o fundo de um cone, tá? Eu vou levantar esse cone, ele vai trazer essa figura, né? Que são todos os domínios de segurança que a própria norma 27.000 traz. Gestão de segurança é o quê? Eu tenho o comitê, né? Então, todos os meus gestores. A organização eu vou trabalhar através de um manual, gestão de ativos, gestão de controle de acesso, conformidade são todos os meus contratos ou todas as questões de legalidade, né, que eu preciso cumprir com a LGPD. RH, que é importante também, que ali eu tenho os meus colaboradores e a maior parte das violações acontece dentro da empresa, através dos colaboradores. Gestão de comunicações, que trata internet, mídias sociais, envio de e-mail. Então, aqui tem todo um regramento. Segurança física, todos os meus sistemas. Gestão de incidentes, que é o principal agora para gerar evidência. E continuidade de negócio. E como é que eu faço o controle de tudo isso aqui? Através de todo esse aparato de documentos, né? Que o Marco falou, dos 50, 60 documentos. Então, cada pedacinho, cada domínio de segurança, eu já tenho meus controles, né? Que são as políticas, os processos. E vocês veem aqui, ó, dentro da segurança eu trago até ata de reunião. A ata de reunião é uma evidência. Então, quem quiser vir auditar minha empresa, se eu mostrar esse conjunto de documentos, ele já vê que eu tenho um processo dentro da empresa. Mesmo que ainda não esteja disseminado, mas eu mostro que eu tenho, de alguma forma, algum item de segurança, né? Atas de reunião, eu preciso, dentro do comitê, registrar tudo ele, tem que ter uma pauta mínima, né? Porque isso que vai servir de evidência. Conformidade com a LGPD, então respeitar todos os princípios, né? Definir a base legal de todas as bases que eu tenho dentro da minha empresa. Então, não adianta um cliente nosso vir e dizer que a gente é operador, mas baseado no que está me cobrando isso, né? E assim, não pode ser genérico, né? Não é toda base que tem um mesmo princípio legal, né? Cada um tem seu diferente. Se eu tenho prospect, eu não tenho nenhuma base legal aqui. Eu só tenho prospect por causa de consentimento. Alguém me autorizou a ter para entrar em contato, né? Ou me autorizou a fazer um contato para fazer alguma venda, né? Então, essa é uma base legal. Direitos individuais, né? E responsabilização. Então, uma vez violado, quem que vai ser o responsável? Outra questão que a gente precisa também dentro da empresa é ter as auditorias internas, né? Para poder mostrar já para quem quiser ver que a gente tem um sistema recorrente e dinâmico dentro da empresa. E como é que eu faço isso? Através das auditorias, né? A auditoria tem que pegar tudo 100%? Não. É melhor que nem pegue. Porque se alguém vier auditar e falar que está tudo 100%, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Então, é melhor que traga os eventos, né? E mostre que está sendo tratado. É isso que mostra que tem um sistema efetivo, né? E a melhoria contínua dentro da empresa. De terceiros, né? Que a empresa precisa agora fazer o que também? É verificar se os seus parceiros de negócio, seus fornecedores estão adequados, para que você não fique vulnerável, né? Então, esse trabalho precisa, a partir de agora, né, com a entrada da LGPD em vigor, ter atenção e ser feito. Então, eu só vou contratar fornecedores que estejam adequados também. A questão do faça simples e não simplista, né? Não simplista, assim, a gente não pode ignorar as coisas, né? O faça simples é o diferente do complexo, né? Para a gente poder ter uma adequação descomplicada e mais tranquila, né? Então, alguns itens assim, não vamos entrar em contato sem a pessoa ter nos autorizado, né? Vamos ter as nossas políticas de segurança,
que basicamente já está estabelecido naqueles domínios, otimizar os processos, adotar as metodologias simples, não adianta vir trazer um monte de metodologia complexa, né? A ideia não é burocratizar a empresa, o teu negócio tem que continuar. A adequação da LGPD dentro da tua empresa não pode ser um impeditivo e uma descaracterização do teu negócio, né? Ele tem que agregar valor. Incentivar a colaboração de todos, né? Falando de LGPD, menos é mais, né? Então, aqui é um quesito importante. Como é que eu faço para estar mais protegido? Toda informação que é desnecessária na tua empresa, elimine, né? Todos os documentos que vocês já não precisam mais guardar porque já expirou o prazo de armazenamento, elimine, né? Então, quanto menos informação eu tiver dentro da empresa, é melhor, né? Vocês já ouviram falar que informação vale ouro? Né? A gente está elevando essa categoria para dados pessoais para urânio, né? Porque ele vale, todo mundo quer, só que é radioativo. Então, se eu não cuidar bem dele, né, vai nos trazer problema, né? E assim, vamos fazer o quê? Todo o trabalho necessário. E tudo aquele que não for necessário, a gente não vai fazer, né? Se chegar uma consultoria, não, você tem que fazer tudo isso. Esquece, não é assim que funciona. Vamos fazer o mínimo necessário, né, para estar adequado. Aí o que é desnecessário é luxo. E a gente não tem tempo para isso, tá? Fazer coisas para mostrar coisas que não precisem. E prontos para uma adequação descomplicada. Aí entrego para o Marcos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ludovico, pela abordagem, né? O tempo é curto, mas eu acho que a proposta é essa, é instigar a curiosidade e principalmente direcionar, né? Para que lado eu vou, né? Por exemplo, tu não tem um primo, né? Que já fez alguma coisa. Tem um primo que tem uma empresa cujo cliente falou assim, eu quero fazer uma auditoria nos teus sistemas, eu quero fazer um teste de intrusão no seu sistema. Você imagina, agora eu posso contar, né? Eu falei para meu primo, você imagina eu, né, que tem uma distribuidora de viagens, chegar na Latam e falar, eu quero fazer um teste de intrusão aí, Latam, né? Porque ela é minha fornecedora. Eu quero saber se ela está protegendo os dados dos nossos clientes. Eu acho que quando a gente fala, como você disse lá, do diligência de terceiros, né, Sérgio? Tem que tomar cuidado com isso, porque muita empresa tem feito isso, falou, opa, então pega todos os fornecedores aí e vamos auditar todo mundo. Calma. Tem responsabilidade solidária em alguns casos? Tem, mas o seu advogado vai te ajudar a orientar com relação a isso. Não é assim também. Tem que fechar um pouquinho o escopo. Cada um cuida do seu quadrado, né? Ele pode avançar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas a gente não precisa se assustar. Não é tão complexo, né? Ele é bem detalhista, a adequação, o processo de adequação, eu quero dizer, ele é bem detalhista, mas quando você foi para aquele slide que você mostrou o fundo do cone e depois, isso, não, eu estou com ele aqui aberto, quer ver? É o slide número 21. É outro assustador para todo empresário também, abre lá o slide 21, se você tiver com ele aí. Deixa eu voltar lá. É o do cone, Marco? Mas a pirâmide, na verdade, né? A pirâmide. Com os documentos ou sem? Com. Opa, passou. Isso aqui. Isso, próximo. Aí. A gente já está em fase de implementação. De novo, falta muita regulamentação, tem muita coisa para ser feita ao longo do tempo ainda, logo depois que a lei entrar em vigor e quando o mercado se adequar a algumas situações, né? A praxis, né, que a gente fala. Boa parte desses itens, sem fazer grande esforço, a gente fez, mas leva tempo. Leva tempo para o processo de aculturação da equipe, leva tempo porque realmente a gente não pode parar a empresa inteira para sair correndo fazer isso, porque cada empresa tem sua atividade, ainda mais agora no processo de pandemia, todo mundo em home office, ou boa parte das pessoas trabalhando em home office, demandas mais baixas, falta de dinheiro para fazer esse investimento, isso é algo que preocupa também os empreendedores no momento de crise mundial que nós estamos vivendo, mas devagarinho, colocando cada processo desse muito bem acompanhado e assessorado, chega lá de forma muito simples. É essa tranquilidade que eu quero trazer aqui para os colegas. E com isso, Maria Vitória, eu encerro a nossa participação. Queria agradecer demais a J. Valério e a Fundação Dom Cabral novamente pela oportunidade da gente transmitir um pouquinho
desse conteúdo, né? Compartilhar com os nossos colegas esse conteúdo e, por favor, você pode agregar aí as perguntas. Pessoal, já estou vendo que o chat está bombando aqui. Já temos bastante perguntas aqui. Quem não saiu correndo, porque o assunto, a princípio, pode ser assustador mesmo, né? Mas essa sua última fala aí foi definitiva, né? De que, calma, temos como fazer, temos como adequar, né? E esse é o objetivo da conversa Calma de hoje. não quer dizer ignore, viu, Maria Vitória? Tem Sim, muita gente sim. falando, calma, então vou esquecer esse assunto. Então vou esquecer, né? E aí já é maio de 21, né? Que é a data que entra em vigor, não? Não, veja, Pode ser era que para seja entrar em retroativo, vigor né? no dia 14 de agosto. Sim. Esse assunto está na Câmara dos Deputados, na pauta do dia 25. Certo. Se então, passar, semana que vem... vai para o Senado. Aliás, não é a lei que está lá a lei já está... Já existe. E está num período da lei que chama vacatio legis, que é um período que todo mundo que está afetado por uma determinada lei tem para se adequar. Toda lei tem isso. Tem muita lei que fala essa lei entra em vigor imediatamente, revogando disposições contrárias. Nesse caso, como é uma lei extremamente complexa que afeta a sociedade inteira, inclusive relações internacionais, ela teve uma vacatio legis muito longa. Então, esse período já foi dilatado uma vez e agora, por conta da pandemia, houve uma outra medida provisória propondo a postergação do início da vigência. Certo. É isso que está em votação na Câmara dos Deputados no dia 25, que depois vai para o Senado e, naturalmente, para a sanção, a prorrogação. Caso isso não aconteça, ela já está em vigor desde o dia 14 de agosto. Então, ela entra retroativa. E é importante colocar assim, que mesmo ela retroagindo, entrando em vigor, o que já tem aprovado, as sanções que só vão valer em agosto do ano que vem, em 2021. Tá? Então, é mais uma tranquilidade para as empresas aí. Perfeito. Então, gente, não saiam correndo, vamos conversar agora um pouco mais. O nosso querido Cavalcante, você fez 2 perguntas aí, eu pediria que você... 3, né? Então, eu vou te dar trabalho. Por favor, você quer fazer as suas perguntas de viva voz? Na sequência, tem você, a primeira e a segunda. Depois eu tenho uma outra pergunta aqui de uma outra participante. Por favor. Sérgio, tudo bem? Eu tenho um amigo que ele é um prestador de serviços jurídicos para clientes internacionais dele, do sistema financeiro. E esse cliente, em função da lei está em vigor na Europa, está exigindo uma série de grandes exigências para ele adaptar a empresa dele, que é uma pequena sociedade de advogados, mas assim uma coisa simplesmente absurda a quantidade de itens que ele tem que se adequar, inclusive até a senha, eles querem conhecer até as senhas de acesso dos colaboradores do escritório, advogados associados, sócios, etc., e os funcionários paralegais de acesso à entrada na empresa, bem como um aparato inacreditável que eles mandaram já pela segunda vez, complementando essas informações. Inclusive, se ele atende clientes internacionais no Paquistão, no Uzbequistão, lá um monte daqueles países lá da Eurásia, não é? E ele falou, o que eu vou fazer? O custo para me adequar a tudo isso inviabiliza o valor do contrato, né? Como é que eu posso fazer isso? Agora você tocou um assunto muito importante de assinar um acordo, de quando a lei efetivamente entrar em vigor, não é? Ele fazer isso. Então, essa é a primeira pergunta. Isso não vai inviabilizar quais são os setores mais afetados? No meu entendimento, seria o sistema financeiro nacional, o sistema de saúde, clínicas, hospitais, teriam todas essas informações sobre os seus clientes, e também o setor educacional. No meu entendimento, esses seriam os setores mais afetados. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E a terceira pergunta
ele atende também o setor de petróleo, as grandes petroleiras do Brasil, atende esse sistema financeiro, atende o pessoal de laboratórios químicos, fármacos. Como é que ele se adapta? Porque cada um setor desse tem uma exigência diferente de informação que ele precisa cuidar. Então, ele está assim, perdido. Eu até gostaria de uma hora conversar com vocês para fazermos uma reunião com esse meu amigo, entendeu? E vocês aí, sei lá, conversarem, porque eu não sou um especialista no assunto, nem seria uma grande pretensão. Eu gostaria de ouvir você, meu amigo, sobre esse assunto. Não, Sérgio, só uma... Cavalcante, me desculpe, só para nós seguirmos a ordem, a tua pergunta número 1 e número 2, Sérgio, por favor, pode responder. E depois, na sequência, temos de uma outra participante, Cavalcante, você que é um cavalheiro, tenho certeza que não se opõe. Perfeito. Por favor, Sérgio. Então, a primeira é sobre a questão internacional, né? Então, se ele atende, eu não sei se é da Europa ou não, né? Da Europa. Isso, então provavelmente ele está regulado pela GDPR. Então, a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, ela diz assim, em qualquer país do mundo que você colete dados de cidadãos europeus, você já precisa regular e seguir as regulamentações da Europa, tá? Então, é assim, se o artigo da LGPD aqui, se a LGPD aqui tem 65 artigos, lá tem 300 artigos da lei, porque lá já avançou muito. E a cada dia que eles se desenvolvem mais artigos e mais detalhado vai ficando. Né? Mas os clientes desse cliente dele são nacionais. Mas ele trata dados de cidadãos europeus ou não? Não. Só dos cidadãos brasileiros, cliente dessa instituição financeira internacional. Entendi. Se for cidadão brasileiro, não tem uma lei ainda que regule. Beleza. Né? Então, vai ter que aguardar. Por enquanto, né? Por enquanto, tá? Aí, a segunda questão é sobre os segmentos, né? A preocupação. Isso. Aí, o que acontece? Então, que nem o Marco falou, cautela, tá? Porque a gente tem, dentro da legislação, 10 bases legais. Então, quando a gente fala do setor de saúde, eles já estão cobertos pela tutela da saúde. Então, médicos, laboratórios, já tem uma obrigação legal que você não precisa pedir o consentimento dos pacientes. Né? Já tem uma regulação para isso. Assim como tem a proteção à vida. Então, sofre um acidente no meio da rua, a pessoa está inconsciente. Eu preciso pegar esses dados para passar para alguém. Né? Então, já tem outra obrigação legal que te ampara a coletar esses dados. Né? Vai para o setor de educação. Né? Eu pego, naturalmente, nos contratos com os pais das crianças, já tem toda uma base legal. Né? E se você for reparar, não sei quem tem filho aí, nos contratos ele fala assim, ó, eu quero saber qual que é a religião, qual que é a cor da pele do seu filho, né? Às vezes não é a escola que está pedindo, mas é o Ministério da Educação, para efeitos de estatística, né? Por isso que eu colo. Mas aqui já tem uma outra base legal, que é a execução de contrato. Então, eu tenho obrigação legal, né, pelo Ministério Público, e tenho execução de contrato junto da escola com o filho. Né? Então, isso eu estou amparado. Porque qual que é o mito, né? Talvez a gente não tenha colocado ali, é que tudo precisa ter o consentimento. Não, consentimento seria, em tese, o último item. Tá? Assim como o legítimo interesse. O resto tem base legal. Então, todos os nossos clientes, né, das nossas empresas aqui, como tem contrato já é uma base legal. Eu só preciso o quê? Aditivar agora, detalhando o que eu vou fazer com os teus dados e por quanto tempo eu vou armazenar eles. Então, Cavalcante, tem algumas coisas, essa ansiedade vai ser normal no mercado daqui para frente, tá? Então, tem coisas que para dissolver essa confusão, a melhor coisa que tem é você conversar, identificar, procurar mapear, identificar esse dado é um dado de base legal, digamos assim, descomplicar o processo, entendeu, Cavalcante? Eu acho que esse é o caminho. Tá ótimo. Obrigado vocês pela orientação. Tem uma terceira pergunta, né?
Sim, mas antes eu vou fazer a Perdão. Perfeito. tem a pergunta da Aline, que chegou pela sequência aqui. É a ótima pergunta dela. Eu faria essa pergunta se ela não tivesse feito. Ela pergunta o seguinte: se o meu contrato aparece o nome, o e-mail e o telefone apenas, que ela usa, por exemplo, para envio de uma fatura, notificação, vai precisar de ativar esse contrato mesmo assim? Em tese, sim, porque dentro do contrato, qualquer dado que identifique uma pessoa, né, ele já é LGPD. Aí, o que eu preciso fazer nesse contrato? Especificar quais dados eu estou coletando, né? Qual que é a finalidade dessa coleta desses dados, aonde que eu vou armazenar ou com quem eu vou compartilhar, isso precisa estar bem claro no contrato, né? E por quanto tempo eu vou armazenar. Então, enquanto tiver o vínculo comercial, né, uma vez expirado esse vínculo, terminou a vigência, aí tem a guarda legal. Eu preciso armazenar um contrato por 5 anos. Né? Então, eu deixo claro para a outra parte que durante 5 anos depois da vigência do contrato, eu vou ainda ter esse contato dentro da minha empresa. Tem mais uma outra coisa que é importante colocar no contrato, que é caso o cliente queira excluir os seus dados da base do controlador, né, da empresa. E, então, isso também tem que estar claro. Como que vai ser excluído e como que vai ser comprovado essa exclusão. Uhum. Acho que é bem colocado, Ludovico, porque um dos quesitos que está preocupando muitas empresas assim, é um titular vir e solicitar a eliminação do dado dentro da tua empresa. Boa Né? portabilidade, né? Isso. Aí, assim, ó, eu só vou eliminar esse dado, né, se eu não tiver nenhuma base legal para armazená-lo. Certo. Tá? Ok. Uhum. Estou percebendo aqui que a terceira pergunta do Cavalcante já foi respondida, né, Cavalcante? Já foi respondido. E aí, então, na sequência, uma continuidade da pergunta da Aline, e quanto a colaboradores, ou seja, dados do RH, não há necessidade de obter um consentimento por escrito, visto que é uma obrigação legal? Perfeito. Assim, ó, dentro do RH tem 3 momentos. A abertura de vaga, quando esse candidato me manda o currículo, eu já preciso pedir o consentimento dele, para ele estar sabendo. Eu vou guardar e estou recebendo esse teu currículo, né, para poder fazer parte do processo de seleção. Caso você não seja aprovado, eu vou definir com você que eu vou ficar com ele por 6 meses, que pode abrir vaga nesse período, tá? Depois dos 6 meses, eu vou eliminar. É isso que tem que estar ciente para o candidato. Ele vai ter que assinar algum documento, tá? Uma vez contratado, eu não preciso mais do consentimento, porque vem a obrigação legal pela CLT. Eu preciso, né, coletar de qualquer forma, né? Aí quando que eu preciso de um outro da transparência? Então, se dentro da minha empresa eu tenho plano de saúde, eu tenho contrato com o Urbis, né? Eu preciso falar para ele que eu vou coletar com obrigação legal, mas eu posso compartilhar os seus dados com as operadoras, né, ou os outros fornecedores para que você consiga ter os benefícios, né? Então, estando claro essa camada de transparência, fica muito mais adequado, né? E assim, uma vez expirado o contrato de trabalho, ele ainda vai precisar responder em questões de privacidade e proteção de dados, né? E a gente tem que colocar ainda por quanto tempo. Aí vai a obrigação legal. Por quanto tempo eu preciso guardar o contrato do colaborador? Perfeito. Ok. Certo. A Alana pediu para fazer uma pergunta. Alana, bem-vinda, obrigada. Você está conosco? Pode abrir seu microfone, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Alana. Gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio. Como que vai funcionar no caso de informações que já são públicas? Por exemplo, a nossa empresa trabalha com tratamento de dados oficiais dos tribunais de justiça. Então, todas aquelas informações de processos, né? Tudo que está relacionado com esses processos que estão em público,
a gente captura essas informações e trata internamente. Se essas informações já são públicas, eu sou obrigada a, de certa forma, ter essa segurança também? Ou como é que funcionaria, assim? Porque não foi o cliente que me deu esse dado, né? Foi o governo, na verdade. Sim. Aí tem duas diferenças. Uma o que é público e outra o que é publicado. Tá? Então, precisamos ver se você tem um robô que vai levar os sistemas dos órgãos públicos e traz para a tua empresa, né? Isso, é isso mesmo. Tá. Aí, assim, então você trouxe para a tua empresa. A gente precisa entender qual que é o contexto do tratamento, né? Porque a LGPD precisa ter muito claro o que a gente precisa, primeiro, assim, definir a base legal, para que você quer esses dados, né? Por exemplo, se for para proteção de crédito, eu não precisaria pedir autorização, né? Na verdade, a gente só encaminha mesmo essa informação para facilitar a vida do cliente. Ele mesmo que contrata o nosso serviço para fazer isso. Entendi. Então, isso está de alguma forma explícito no contrato ou não? Se não tiver, vai ter que colocar. Né? Porque Isso o quê? Por que você coletou esse dado? Porque né? ele vai precisar desse dado, né? Entendi. Ele está te contratando para você fazer a busca, é isso? Isto. Tá. Então, qual que é a preocupação, né? Você não vai entrar em contato com esses titulares, certo? Ou esse dado já Não. Esse dado já é do cliente? Esse dado, ele é público nos tribunais de justiça. Então, por exemplo, hoje se eu digito o seu nome lá no Google, vai aparecer para mim todos os processos que você tem aberto, mesmo que, aliás, menos os em segredo de justiça. Mas aí eu vou ver todos o que você está processando, qual é o assunto, né? Qual que foi todas essas informações. Então, assim, não é uma informação que só a minha empresa tem. É uma informação que é pública. Tá. E esse teu cliente vai entrar em contato com esse titular ou não? Porque a grande questão ali é financeira, tá? Se eu entrar em contato O com uma cliente é pessoa... o titular. Aí ele já é o titular. Então, nesse caso, talvez só afirmar no contrato que você coleta, né? Talvez já tenha isso no contrato de vocês como objeto, né? Isso. Tá? O que não poderia ele pegar algum outro dado e fazer outro tipo de tratamento que vocês não dessem permissão. Aí dentro do contrato vocês têm que se eximir disso, tá? Uhum. Entendi. A gente precisava entender um pouquinho mais o contexto do teu negócio, tá? Para poder dar uma orientação mais adequada. Sim, sim. Mas qualquer coisa a gente conversa depois. Mas já entendi, sim. Tá bom, Helena. Obrigada. Nada, imagina. Eu só queria colocar uma situação aqui que está acontecendo. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham na área de segurança da informação. E um dos pesadelos que estão começando a rondar essa área é que muitos dados já foram vazados por falta de proteção adequada na infraestrutura das empresas. E existe uma possibilidade de que esses dados venham a ser usados como chantagem no decorrer da vigência legal. Então, são algumas coisas assim que é importante, né, a empresa ter uma consciência da importância que ele tem de proteção do seu ambiente. E isso pode vir a acontecer, né? Então, mesmo tomando todas as precauções, acidentes podem acontecer nesse caminho aí. Basicamente é isso. Ok. Obrigada, Ludo. Karen. Obrigada, Karen, por estar conosco também. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta.
Seu microfone está fechado. Ah, não, está aberto agora. É que o meu fone, quando eu fico conectado com ele, por algum motivo dá problema no microfone, então eu tirei. Tá? Perfeito. Então, a gente está fazendo esse processo de adequação agora na empresa e foi até bom ouvir de vocês todos esses requisitos e essas necessidades de documentação, porque a hora que a gente começou a puxar o fio, é uma imensidão de... A gente imaginava que a empresa considerando que é uma empresa de alimentos, o objeto não tem nada a ver com tratar dados ou coletar dados e vender dados ou comprar dados. E então a gente falou, bom, vai ser tranquilo, vamos mapear. E é uma imensidão de dados assim para tudo que é lado, né? De colaboradores, a gente tem uma loja online, ações de marketing, saque, redes sociais e então assim é um pouco como é que eu posso dizer, a gente fica confuso com a quantidade de trabalho que tem que fazer. E aí surgem dúvidas em relação ao enquadramento na lei de algumas finalidades. Então, por exemplo, o legítimo interesse. Tem várias ações que a gente faz com dados de colaboradores, por exemplo. Então, você usa, às vezes, para fazer uma avaliação, fazer gestão de pessoal. Então, você faz testes de comportamento, testes técnicos, ou faz simplesmente um feedback de semestral, ou assim, com o colaborador de forma... Uma gestão de pessoal mesmo. Como eu enquadraria esse tipo de documentação dentro da lei, porque é um dado pessoal, mas é um dado escrito, é algo que eu estou interpretando, que eu estou... Então, a minha pergunta, na verdade, é meio híbrida, né? Então, quando é normalmente enquadrado o legítimo interesse e no caso específico desse tipo de informação, né? Algo que uma psicóloga da empresa fez uma avaliação, talvez essa seja mais sensível por conta de ser uma avaliação de psicólogo, mas, por exemplo, um gestor vai fazer um feedback com seu colaborador, ele documenta que essa pessoa está com dificuldade, alguma dificuldade técnica, ou está chegando muito atrasado. Então, esse tipo de informação eu imagino que possa causar constrangimento, dependendo da forma que ela é armazenada, que ela é divulgada. Mas como eu enquadro isso? Aonde enquadra isso, né? Que tipo de dado é esse? Oi, Karen. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Obrigada assim, por estar atendendo. Nada, imagina. Assim, todo colaborador que entra na tua empresa, além do contrato de trabalho, tem os termos de conduta, né? Uhum. Quem define o que vai fazer, todos os procedimentos, provavelmente todas essas análises de psicólogo, de comportamento, fazem parte e são inerentes ao trabalho. Então, isso, quando ele for assinar a entrada na tua empresa, tem que estar bem claro, né? O que vai ser feito, etc. Assim como tem questões que a gente precisa monitorar o funcionário, o que ele está fazendo, né? Aí eu já me resguardo e já aviso ele. É sem prejuízo da privacidade. Se eu precisar olhar o teu e-mail, por força do meu negócio, eu vou ter que olhar, né? Então, já tira a tua obrigação de ter que responder. Então, basicamente assim, deixar bem claro para ele, se ele quiser trabalhar na tua empresa, ele vai ter que assinar esse termo de consentimento, tá? Aí tira a questão do legítimo interesse. O legítimo interesse é a base mais fraca de todas, né? Então, você já tem uma obrigação legal, né, que é o contrato com o colaborador, e atrela isso o termo de conduta. Termo de conduta, entendi. Porque você tendo o consentimento, você já está na base legal de consentimento, né? Já tem aquele primeiro... Não, obrigação legal é que você está respeitando a CLT, que exige um monte de documento do teu funcionário, tá? Certo. Em tese, eu não preciso do consentimento dele. Que nem assim, imagina alguém, você vai me contratar, né? E você pergunta, Sérgio, você permite que eu peça o teu nome, teu telefone? Não existe isso, né? Então, dentro da obrigação legal, já estou te contratando e eu vou coletar esses dados porque eu preciso para cumprir
uma normativa, uma regulamentação do Ministério do Trabalho. Uhum. Tá? Assim como você vai colocar dentro do termo de conduta, como é que ele utiliza equipamento, quais são as regras para utilizar a internet, né? Como é que ele tem que se vestir dentro da empresa, né? Agora você vai colocar essa camada de eu preciso fazer a verificação, né? Psicológica do teu comportamento, né? Avaliação do teu desempenho, tudo isso você põe no termo. Uhum. Entendi. Tá? Só se eu puder fazer mais uma pergunta. Claro, fique à vontade. Foi durante uma resposta que eu fiquei na dúvida, porque assim, a gente está tentando criar, mapear, né, todas as relações com parceiros em que a gente teria que fazer esses aditivos, só que a minha primeira impressão é que eu teria que fazer isso com aqueles que coletam dados que tratam dados em nome de vocês. Então, mas aí eu imaginei assim, por exemplo, uma agência de viagem que a gente envia dados para passagens e reservas de hotel dos nossos colaboradores, empresas de benefícios que coletam dados dos nossos colaboradores para benefícios, os sistemas todos que a gente terceiriza, que coletam dados, mas eu não imaginei, no caso que alguém fez essa pergunta, né, de você ter um contrato com uma outra empresa ou você simplesmente emitir uma nota fiscal e aí você ter que fazer um aditivo contratual nessa relação porque ela recebe via contrato, via um documento legal, esses dados, ou eu recebo, né? Eu recebo esses dados do meu parceiro num contrato ou numa nota fiscal e aí eu tenho que fazer esse aditivo dizendo como eu armazeno essa nota ou esse contrato, como eu elimino, enfim, eu preciso também, mesmo nessas relações tão com tão pouco dado e com tão pouco tratamento, vamos dizer, né? Que é só por uma obrigação legal que eu estou fazendo essa coleta, esse recebimento e esse, né? Sim, é que assim, quando você estabelece um vínculo comercial, né? Dentro desse contrato, você vai trafegar dados de contato. Então, eu preciso do teu nome dentro da minha empresa, eu vou cadastrar num sistema ou em vários sistemas para eu poder entrar em contato, para dar suporte, etc. Aí, qual que é o problema, né? Eu preciso te informar que eu tenho todas as proteções e que eu vou garantir a tua privacidade. E é isso que tem que vir no contrato. Por isso que precisa ser feito o aditivo. Né? Entendi. Agora eu entendi os milhares de aditivos, porque até então eu imaginava aquelas relações com aquela responsabilidade maior, né? Mas nesse caso, realmente, são aos milhares. Sim, mas o contrato resolveria, mas precisa aditivar com esses itens mínimos, tá? E nem todo fornecedor é um operador. Sim. Tá? Porque só é operador aquele que trata dados em meu nome. Um exemplo claro é o contador de vocês. Vocês mandam todas as informações e ele vai tratar dados em nome de vocês. Então, aí tem a figura do controlador operador. Obrigada. Imagina. Obrigada a você, Karen. Débora, você é a próxima, por favor, fique à vontade. Obrigada, Maria. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Foi ótimo ouvi-los. Conheço pouco sobre o assunto, mas de relevância a todos nós, né? E a minha pergunta é relativa ao ramo de transporte, bem específica. Então, é bastante costumeiro, na verdade, acho que em todas as transportadoras, se faz consulta e pesquisa de colaboradores nas gerenciadoras de risco, diante do alto valor agregado das mercadorias, e para que as empresas tenham os seus seguros, né, válidos e funcionando da melhor forma possível. Quando o colaborador entra, os dados são repassados para a gerenciadora de risco, que consulta aquele colaborador e devolve uma resposta. Nessa resposta vem lá, recomendado, não recomendado, né? Antes até vinha negativado ou não, mas agora ele vem recomendado.
E isso me preocupa bastante, esse aspecto, porque dentro da transportadora, são praticamente todos os colaboradores consultados. Esses dados são diversos dados passados para a seguradora, inclusive endereço, vizinhos, último emprego, e assim por diante. E isso me incomoda um pouco, porque como se controlar tudo isso, né? Como se controlar todos esses dados que vão para a seguradora, para a gerenciadora de risco, que vai liberar ou não, que aí eu contrato ou não esse colaborador diante do resultado. Como que vocês enxergam isso? Não sei se eu não estou indo muito longe com essa preocupação, mas desde a primeira vez que eu escutei falar em LGPD, isso ficou martelando na minha memória aqui. Não, é Débora, né? Isso. Assim, ó, é o princípio da transparência, tá? Então, precisa saber para que eu quero coletar esses dados, né? Qual que é a finalidade. Eu só posso coletar o que é necessário, né? E o titular precisa estar sabendo disso. Quando você fala colaboradores, já são contratados de vocês? Na verdade, existem 2 ou 3 hipóteses, vou te falar 3 até. No caso de transporte, nós temos os motoristas frota, colaboradores de armazém, administrativo, existem os motoristas agregados, aqueles que têm o seu caminhão próprio e prestam serviço para a transportadora, mas eles têm um vínculo contratual, né? Então, eles estão ali com frequência na transportadora. E o terceiro caso que eu enxergo é dos autônomos, aqueles que carregam eventualmente para a transportadora. Então, em todos os casos, existe a pesquisa, existe a consulta. Tá, então a chave de tudo aqui, Débora, é o contrato. Então, quando você for fechar um contrato com eles, você tem que especificar que você vai coletar os dados deles e enviar para a operadora, né? A gerenciadora para a gerenciadora, né? E o que eles vão fazer e você vai dar o retorno. Tá? Esse é o princípio da transparência. Então, aqui é o consentimento, vale o consentimento nesse caso. Execução de contrato. Tá. Para ele assinar o contrato com você, você vai ter que dizer que você está coletando aqueles dados já para poder fechar o negócio com ele e que esses dados vão passar para a gerenciadora que vai fazer uma consulta para vocês, tá? Assim como se você quiser compartilhar os dados deles com outros fornecedores, tem que só deixar claro para ele. Entendi. Tá? Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Perfeito. Bom, nós, pelo nosso tempo, estamos nos encaminhando aí para o final. Temos ainda alguma última pergunta? Ou a pessoa vai preferir ir dormir preocupado com o assunto hoje? Fiquem à vontade, ainda temos alguns minutinhos. Não temos mais perguntas. Ok. Bom, o nosso agradecimento a vocês três pela disponibilidade de hoje, de estar conosco, trazer esse assunto e pelo menos acender a luz lá no fim do túnel, né? Para que todo mundo possa tratar do assunto, né? Nossa, nos engrandece muito. Muito obrigada pelas explicações, pelo Marco por dividir os seus anseios como empresário, né, Marco? E a ideia hoje era que você fizesse o papel desse empresário que está inquieto com essa questão, né? Muito. Porque você passou por esse desafio, né? E como todos nós aqui, todos os empresários que nós convidamos hoje vão ter que enfrentar o assunto. Mas eu não tenho empresa, mas sou uma intraempreendedora, mas eu já estaria preocupada. Mas a fala de vocês já tranquiliza, porque há um caminho a ser seguido, né? E como bem o Ludovico falou, calma, né? Vamos simplificar, né? Vamos questionar também, né? Devolver o questionamento para quem está nos questionando, se eu entendi corretamente, né? Que é uma via de mão dupla aí nesse caso.
Mas, senhores, agradeço imensamente Marco, Ludovico, Sérgio, agradeço imensamente a presença de todos que ficaram conosco até agora. Como sempre, a gente fica à disposição. Colocamos aí no chat o link para que respondam, por favor, a nossa pergunta, a nossa pesquisa de satisfação. São pouquíssimos cliques, né, para não tomar o tempo de ninguém, mas é um feedback importantíssimo para nós sabermos se nós estamos no caminho, né? Se nós estamos, que a ideia é sempre, o nosso objetivo é trazer esses conteúdos relevantes aí, né, que podem responder as perguntas do dia a dia aí de todo mundo. Marco, você quer fazer alguma consideração final, fazer o seu fechamento? Muito obrigada. Obrigado, Maria Vitória. Acho que com esse frio, acho que está todo mundo em Curitiba, ou a maioria, com esse frio, todo mundo a maioria. Quer ir para baixo do cobertor, né? Depois de se preocupar bastante com o LGPD. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição de qualquer um aí que queira bater um papo por fora, trocar uma ideia. Não é interesse comercial nenhum, é colaboração, né? Eu acho que fazer parte da J. Valério nos trouxe esse espírito de colaboração. Fico muito Exatamente. Exatamente. Tá? Obrigado. Obrigada pela disponibilidade. De fato, somos uma rede que procura colaborar uns com os outros, né? Trazendo perguntas e trazendo algumas respostas, né? Muitas perguntas e algumas respostas. Então, aí os contatos, então, dessa equipe de especialistas, que fica à disposição de vocês também. Para nós, foi um prazer tê-los aqui. Vou pedir de novo, vou insistir que vocês respondam a nossa pesquisa, por favor, está ali no chat, o link, é bem rápido. E agradeço novamente a presença de todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Em setembro teremos mais um tema para esclarecer a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.